Começando agora mais uma live. Vamos ver quem é que vai chegar. Hoje com a live Supervisão da Prática Clínica, a arte do encontro, da presença e do cuidado. E quem é que vai chegando? Aê! Carol chegou, Felipe, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. E a mãe chegou, Eba, Bruna. Que bom, gente, que vocês estão chegando. Adoro ver os coraçõezinhos subindo. Que bom, que legal. Gente, esse encontro, na verdade, já começou quando nós começamos a divulgação, né, do nosso grupo de supervisão em Gestalt Terapia. Ai, que legal, Camila, boa tarde. Que várias pessoas queridas entraram em contato. Né, matei a saudade de muita gente que eu não via há muito tempo. Saudades, que bom. E aí surgiu a ideia de abrir esse espaço aqui, de mais um espaço para encontros e para diálogos a respeito da nossa prática clínica, né, e sobre a supervisão, porque é um tema que levanta muitas dúvidas, né? Então, desde a universidade, os alunos perguntam, os estagiários também, né? Quem vai se formar fica com essa dúvida. Davi ou David chegou também, bem-vindos. Né? Essa é uma pergunta que eu escuto muito. Mas depois que eu me formo, eu tenho que fazer a supervisão? Mas eu já fiz 5 anos de faculdade. Eu já fiz supervisão clínica na faculdade. Depois que eu me formo, eu também tenho que fazer supervisão? Então, essa é uma dúvida muito comum, né, que as pessoas têm, que os formandos têm, que os estudantes de psicologia também têm. Então, é por isso que a gente está aqui conversando também sobre a nossa prática, né? Sobre esse tripé, que é a terapia pessoal, a formação clínica e também a supervisão. O quanto que é importante a gente falar sobre isso. Que bom que vocês estão chegando. Enquanto vocês vão chegando, eu vou começando. E conforme as pessoas forem chegando, vão entrando aqui na nossa conversa, né? Para quem já me conhece, para quem já assistiu outras lives, sabe que eu sempre começo com um disparador, né, que é um ponto de partida aqui para a nossa conversa. Né? E aí eu vou trazer um trechinho de um livro, gente, que eu estou completamente apaixonada. Ele acabou de sair do forno, ele foi lançado agora em 2021, que esse livrinho aqui tá aparecendo ao contrário aí para vocês, né, que se chama Supervisão em Gestalt Terapia. O cuidado como figura, né, que é organizado pela Virginia Elizabeth Costa e por Danilo Suassuna, né, que é uma série de artigos falando sobre a supervisão clínica, né, e assim, esse livro traz autores que eu amo, né, Karina Fukumitsu, Enio Brito, né, tem um prefácio de Jorge Ponciano. Então, gente, esse livro é uma preciosidade. E é claro que como ponto de partida eu não podia deixar de trazer um trechinho dele, para a gente falar sobre a supervisão clínica, que fala assim, olha, supervisionar é presença, encontro, cuidado, inclusão, confirmação das diferenças na relação aprendiz-mestre, aprendiz-cliente, pois é nessa coexistência, nessa conexão de rumos, de percepção, de soluções possíveis
que intuímos o sentido da dor do outro. E é enxergando ele através dele que ambos visualizarão a estrada que possa conduzir o cliente ao encontro do caminho de volta para casa. Eu acho que é um trechinho pequenininho que fala e que diz muito da nossa prática, né? Tanto da prática clínica quanto desse encontro que se dá na supervisão. Então, quem está na faculdade nesse momento, né, quem está nesse processo, né, desse encontro da supervisão, está sentindo isso, né, e que é possível também, né, que isso se dê fora, né, desse espaço universitário, né? Então, não termina, o trabalho continua, o estudo é um estudo continuado, que ele não se dá só na universidade, né? A formação continua da mesma forma a supervisão, né? Que vai acompanhando o psicoterapeuta ao longo da sua trajetória, na sua vida. E esse trechinho que eu li para vocês é da Beatriz Cardelha. Ela tem um outro livrinho que eu vou indicar para vocês. Eu sempre dou indicações de livros, né? Eu dou no final, mas agora eu vou só mostrar um pouquinho para vocês, porque como eu citei, né, a Beatriz Cardelha, ela tem um livro chamado A Construção do Psicoterapeuta. Então, quem está entrando agora, eu já estou dando algumas dicas de livro que eu adoro, né? Uma abordagem gestáltica. Tá? Um livro super importante também e que traz o tema da construção do psicoterapeuta, né? Se nós, humanos, estamos em eterna construção, nós nunca nos formamos totalmente, o psicoterapeuta também. Ele está nesse processo eterno de se construir, né, de construir-se enquanto psicoterapeuta. Então, gente, logo esse iniciozinho que fala desse encontro já diz muito de uma causa que eu defendo, uma causa que eu luto e que eu peguei para mim, é que o trabalho do psicólogo clínico é um trabalho coletivo. Eu trabalho para quebrar essa crença de que o trabalho do psicólogo clínico é solitário, que é uma prática solitária. Não é, é um trabalho coletivo. Isso aprendi muito também na minha formação. Eu ouvia muito isso de Sandra Salomão, dessa importância do trabalho em coletividade. Estou vendo que a Andresa entrou aí também, né, maravilhosa do CGT. Estou encontrando várias pessoas queridas aqui, ex-alunos, colegas, maravilhoso, assim, gente que eu acompanhei desde o iniciozinho, né, que eu brinco, ó, Tamiri chegou agora, do nosso grupo de supervisão, que maravilhosa, né, que eu brinco, que eu vim engatinhar e agora tá aí, correndo pela vida, né? É muito lindo acompanhar essas trajetórias. Então, né, essa é a minha causa, né, de que a crença, de quebrar essa crença que o trabalho do psicólogo clínico, a Tamiri dizendo que chegou, que bom, é solitário, né? E é uma crença tão profunda, né, que a própria APA, que é a American Psychological Association, ela traz, né, um dado importante, que o risco de suicídio, né, da ideação suicida e do comportamento suicida é maior entre psicólogos do que na população em geral, né? E uma das coisas que a APA traz que contribui, né, para o aumento desse risco seria justamente a natureza do trabalho do psicólogo, que é de natureza individual, né, solitária e intensa. Ok, intensa não deixa de ser, né, porque a gente trabalha com o sofrimento humano, né, a gente está muito perto do sofrimento do outro. E realmente, de fato, é intenso, mas não necessariamente precisa ser solitário. Então, na minha própria prática, né, por que eu estou dizendo que não é um trabalho solitário? Nesse momento, eu trabalho da minha casa,
né? Durante a pandemia eu só estou fazendo atendimento online e eu o dia inteiro estou em contato com pessoas, e para além da clínica eu trabalho com grupos. Eu coordeno grupos de estudos, eu facilito grupos de enlutados, né? Eu ministro cursos, ministro workshops, então é um contato o tempo inteiro. Então, apesar de eu estar em casa, né, sozinha, fisicamente, mas a troca ela é constante. O trabalho é um trabalho em equipe, né? E uma das possibilidades, né, desse trabalho em equipe é a rede de apoio. A gente também, né, para além de uma formação, né, de um ensino formal, um ensino universitário, uma formação na sua abordagem, é importante também que a gente tenha a nossa rede de apoio. Que a gente possa crescer junto, que a gente possa trocar sobre a nossa prática. E além disso, uma possibilidade é a supervisão clínica, né? Essa proposta de trabalho em equipe. Né? E qual é a proposta da supervisão? Para que serve, afinal de contas, né, uma supervisão clínica? Principalmente em grupo, porque a supervisão ela pode ser tanto individual como ela pode ser em grupo. Mas como a minha causa, né, é justamente, né, de um trabalho em equipe, de um trabalho coletivo, mesmo quando as pessoas me procuram, né, pedindo uma supervisão individual, eu sempre estimulo a pessoa, né, a entrar num grupo, a fazer parte desse grupo. Claro que o encontro também se dá numa supervisão individual, né? É o encontro daquele supervisionando com o supervisor. E tá lindo. Mas é potente, não deixa de ser, agora num grupo. São vários olhares diferentes, né? Pessoas olhando de vários ângulos. Então é uma outra experiência, né? E também tem esse sentimento de pertencimento naquele grupo, né? De ser acolhido, de receber o suporte, né, daquele grupo. Então, a supervisão, ela é um espaço seguro em que o supervisionando, ele pode trazer as suas questões, as suas dúvidas, as suas inquietações. O supervisionando, ele pode compartilhar aquilo que ele está vivenciando naquele momento. Não é simplesmente um espaço em que o supervisionando ele vai trazer os casos, e esses casos eles vão ser analisados ou acompanhados por aquele supervisor. É muito mais do que isso. As inquietações elas vão além, né? Inclusive de questões que são existenciais, né? E do que acontece nessa prática clínica, o quanto que é importante essa troca. Mesmo que o psicólogo, né, ele, por exemplo, ele fique o dia inteiro num consultório, mesmo que ele trabalhe, né, numa clínica de plano de saúde. Para quem não assistiu, eu fiz uma live incrível com a Vanessa Ribeiro, que é uma querida, né, que nós trouxemos justamente esse tema, né, que a Vanessa aborda na dissertação dela, né, que é a clínica, né, que atende por plano de saúde. É aquilo que um dos entrevistados da Vanessa chamou de drive-thru. Então, mesmo as pessoas que trabalham numa clínica de plano de saúde, que passam o dia inteiro atendendo um cliente atrás do outro, é fundamental que tenha esse espaço para poder compartilhar com o outro, inclusive sobre as suas condições de trabalho, né, de questões. Uma das coisas aí que eu conversei com a Vanessa e ela trouxe também, né, em relação à deteriorização, né, ou a desvalorização do trabalho do psicólogo, a remuneração, né, quanto cobrar, eu comecei agora, né, e qual é o valor do meu trabalho. Tem muitas questões que vão além de simplesmente chegar, né, falar, expor aquele caso clínico, né, e trabalhar em cima dele.
né? Então tem muitas questões que são importantes ali de serem partilhadas. Então é um ambiente seguro, né, em que aquele supervisionando ele pode ser acolhido, né, e é um espaço ali também, né, para ele se construir enquanto psicoterapeuta. É através não só do olhar daquele cliente que ele se percebe como terapeuta, mas também com o olhar do supervisor e o olhar dos outros supervisionandos, né? O olhar das pessoas naquele grupo, né? Que é o dar-se conta, né? Eu sou um psicoterapeuta, o quanto que é importante, né? Esse convívio. Então eu sou um entusiasta do trabalho em grupo, o quanto que a gente pode crescer, e é uma construção conjunta, né? Bem interessante. E quais são as formas de compartilhar, né, na clínica? E quais formas são essas, as coletivas? Né? A própria supervisão, que é o que a gente está trazendo agora. A intervisão. Vocês já ouviram falar de intervisão? Porque na faculdade a gente sabe que existe a supervisão clínica, né, no SPA, aqui do Rio de Janeiro. Eu sou daqui do Rio de Janeiro, então aqui é o Serviço de Psicologia Aplicada. Agora, em outros lugares do Brasil é clínica escola. Então a gente aprende sobre a importância da supervisão clínica. A intervisão é uma outra possibilidade de construção grupal, coletiva, né? Que é justamente a de psicólogos que se reúnem, são colegas, né? E tem um olhar, né? E que há uma discussão em relação àqueles casos e também das suas vivências na clínica. É que também é uma vivência, é uma experiência muito potente. Eu já ouvi isso de muitos alunos. Professora, eu quero fazer supervisão. Alunos não, colegas, né? Ex-alunos que se formaram, estão começando agora, né, a prática clínica, e eu escuto muito isso. Mas, professora, eu estou começando agora. Eu não tenho dinheiro para fazer supervisão. É caro fazer supervisão clínica, eu não sei como começar. Uma maneira, uma possibilidade para quem nesse momento não tem condições de pagar uma supervisão clínica é a intervisão, né? É reunir colegas, né, para discutir casos, e é óbvio, né? Isso é evidente, de forma ética, de forma sigilosa, mas não se isolar, não ficar sozinho, né, na sua prática clínica. É uma possibilidade. E agora, né, uma outra proposta e que eu tô completamente apaixonada é aquilo que eu chamo de supervisão, né, que eu tô criando um grupo de supervisores, justamente para compartilhar as dores e as delícias, né, do ofício do supervisor, né, dessas trocas também, né, do que acontece. Gente, eu amo esses coraçõezinhos subindo. Eu vou falando aqui, os coraçõezinhos vão subindo e eu adoro. Eu fico empolgada falando e vendo os coraçõezinhos. Então é isso que eu chamo de supervisão. Então em breve vou ter mais um grupo aqui com pessoas queridas, com outros supervisores que vão se reunir para falar sobre a sua prática clínica e sobre a sua experiência, né, enquanto supervisores clínicos. E como eu falei, existem modos de fazer, né, a supervisão, né, que uma das formas é a supervisão individual, né, e como eu disse, que é muito potente também, e a supervisão em grupo, né, e ela pode ser presencial, como ela pode ser online. Que coisa boa, Pintor da Lua tá mandando vários coraçõezinhos aqui. Que bom, obrigada. Obrigada pelos corações. É combustível. Recebo como afeto, muito afeto. Eu acho que é disso que a gente se alimenta, né, gente? Na clínica,
na vida e o quanto que isso é importante. Eu, nesse momento, me sinto num grupo. Eu tô aqui, sozinha, na minha casa, mas eu sei que vocês estão aí, né? E vocês estão aí compartilhando afeto também, né? Eu tô recebendo aqui, espero que vocês recebam também de mim, né? Esse afeto. E as próprias lives são uma maneira também, né? Desse esforço coletivo de encontro, né? Um espaço também para a gente falar sobre a nossa clínica, um espaço de reflexão também. Então, convido vocês também, né? Quem quiser fazer pergunta, quem quiser fazer comentário, fiquem à vontade, tá, gente? Porque eu sou uma pessoa que fala e fala muito. Eu sou uma metralhadora giratória, então fiquem à vontade e me interrompam. Então, e quais seriam, né, as funções da supervisão? A supervisão, ela tem uma função que é teórica. Como eu disse, não é simplesmente a discussão de casos. Não é simplesmente chegar, relatar o caso, né, e ter esse caso ali acompanhado pelo supervisor ou por aquele grupo. É muito importante que haja também uma discussão teórica, né, que fundamente aquela prática. Então, nos encontros, né, no caso dessa proposta que eu estou fazendo nesse momento do grupo de supervisão em Gestalt Terapia, o supervisionando ele vai receber o material de leitura e a cada encontro nós vamos discutir sobre um tema específico em Gestalt Terapia, né, sobre um tema que seja, né, importante para a construção do terapeuta, né, e para o nosso trabalho. Aqui, olha, Pintor da Lua tá trazendo comentário. Professor em anos de faculdade, aprendi hoje intervisão. Por isso a importância das suas lives, você abre novas gestaltes. Ah, que lindeza. Eu também. Eu só ouvi falar sobre intervisão na vida durante a minha formação. Eu já estava formada há muito tempo, já tinha saído da faculdade e eu nunca imaginei nessa possibilidade, né? E que é muito potente também, né? Uma excelente alternativa. Então, uma função teórica, uma função que é uma função técnica, né? Além da teoria, né? Além da episteme, das bases ali do conhecimento, né? Que a gente vai trabalhar, também as técnicas, né? Até mesmo as intervenções, quando um supervisionando traz, né? A Dani está trazendo, que foi a primeira vez que eu ouvi falar em intervisão também. Ah, que legal. E aí, assim, até mesmo nas intervenções, né, quando um supervisionando ele traz um caso, né, e aí há uma sugestão de técnica. Você já experimentou usar a técnica tal? Você fez tal coisa? Você experimentou, né, fazer ou dizer de tal maneira? Então, a técnica também é importante, né? A própria sugestões dos colegas também. Olha, tal, em determinação, experimentar, gente, deu uma travada aqui para mim. Me deem um retorno, por favor, para eu saber se eu voltei. Eu tirei do Wi-Fi porque começou a travar. Espero que vocês estejam aí ouvindo bem e recebendo bem. Me sinalizem, por favor, se eu tô por aqui ou se eu cair. Ai, que bom. Obrigada, Gisele. Voltou ao normal. Aqui, Patrícia tá dizendo que travou lá para ela, mas voltou. Ai, que bom. Então é só ficar de olho
Se entrar aqui o Wi-Fi, eu tiro. Felipe, você conseguiu entrar, que bom. Que legal, gente, matando a saudade também. Ó, Paty chegou, que bom. Gente, Felipe foi meu estagiário, querido, que a gente se encontrou hoje. Ele falou, eu quero assistir sua live, nem tava mais no Instagram. Que bom. Jéssica também, que linda, do meu grupo de supervisão. Ai, gente, que encontro lindo. Que bom encontrar vocês aqui. Que bom, que bom, que bom. Né? E aqui, ó, a Paty veio matar a saudade da minha parceira e irmã. Gente, eu deixei pro finalzinho, mas já que a Paty entrou, eu vou dar um spoiler. Que na primeira semana de setembro a gente vai estar juntinha numa live, porque eu entro em relacionamentos abusivos. É esse mesmo, Paty, o nome? Eu podia dar spoiler, agora já era. Já deu. Aqui, olha, porque entro em relações abusivas. A Paty está aparecendo aí, vocês estão vendo o arroba dela, Psi Patrícia Bueno. Essa linda me convidou para fazer uma live com ela. Então já tô convidando vocês aqui. Pode soltar o spoiler. Que os folders já vêm. Que bom, que bom. Então, vai vir mais live aí, gente. Já adiantei logo. Então, olha só. Jéssica Serafim. Maravilhosa, saudade. Muitas saudades, gente. Gente, sinto muita saudade de sala de aula. Vocês não têm noção. Eu tô afastada, mas eu amo demais, 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 demais. Que legal. E que bom poder matar as saudades aqui também, né? As redes sociais, elas têm proporcionado, né, isso aqui pra gente. Então, ó, falei da função teórica, falei da função técnica e também a terceira função é a função experiencial, né? Principalmente para nós, né, gestalt terapeutas, faz parte da supervisão em gestalt terapia essa dimensão também experiencial. Carol entrou também do grupo de supervisão, que linda! Gente, muita saudade de vocês. E aí, a cada carinha que aparece aqui, eu lembro das nossas vivências, dos nossos encontros, né? Que lindo, assim, fico emocionada. E agora colegas, né? Carol formada, as duas, né? Carol Conte, a Carol Aranha, também as duas formadas. A Carol Aranha trabalhando comigo agora, nesse momento, da minha equipe. Tá aí, é meu braço direito, meu braço esquerdo. Carol Conte, também formadíssima agora, do grupo de estudos, diálogos sobre luto. Oi, Carol, que bom que a gente tá matando as saudades, né? Gente, Carol tava viajando, tava onde, Carol? Você tava em Goiás, nem lembro mais. E ela tava lá no grupo de estudos, firme e forte, e a gente continua se encontrando. Né? Felipe, que vai se formar semana que vem, vai colar grau, mais um colega. Aqui, ó, nossa supervisão foi super mágica. Gente, que encontros incríveis, né? E o quanto, né, que se construiu a partir desse grupo, né? Nos nossos encontros também, das apresentações. Aqui estava em Palmas, a Carol estava em Palmas, um caos. E ela teve que sair correndinho do grupo, né? Assim, faltando 5 minutos para terminar. Ela falou, gente, tem que ir para o aeroporto. Mas estava ali, firme e forte. Que legal, a gente está aqui também, né? Então, eu falei, né, das funções da supervisão e também as dimensões. Quais seriam essas dimensões da supervisão? A dimensão psicoterapeuta-cliente, né, que é justamente esse encontro que é trabalhado na supervisão, né, entre psicoterapeuta e cliente,
não é sobre um ou sobre outro, né? Como que esse encontro se dá e como que funciona, como, né, que aquele terapeuta ele percebe esse encontro com o cliente, né? E como que ele se percebe também nesse encontro, né? Que isso é interessante também a dimensão experiencial didática, né? Que é trazer justamente um aprendizado naquela proposta, né? Naquilo que aquele supervisionando ele está sentindo, o que ele está experimentando, né? É uma pergunta que eu fazia muito aqui olhando para Carol, né? Fazia muito nos nossos encontros da supervisão, é o que você sentiu, né? O que esse cliente ele te desperta, né? O ponto que é importante olhar para a sua própria experiência, né? Na Gestalt terapia nós dizemos que o nosso corpo é o nosso instrumento, né? A nossa ferramenta principal. Joana acabou de chegar, bem-vinda. Que legal. Né? Então, o quanto que é importante a gente olhar, né? Um olhar para si. Eu lembro que uma das coisas que a Sandra me dizia, né? Dizia para o nosso grupo, né? Sandra Salomão, era: eu tô ouvindo o cliente e às vezes eu suspendo um pouquinho e eu fico comigo. O que eu tô sentindo? Né? O que está acontecendo aqui? O quanto que esse sentir também nos traz coisas importantes, né? Olá, Joana. Né? Então, é olhar para si, né? O quanto que isso é fundamental. E também, gente, assim como o psicoterapeuta, o supervisor ele também tem um estilo. Um terapeuta não é igual ao outro. A abordagem pode ser a mesma. Pode ser... São 2 gestalt terapeutas, são 3, podem ser 3 da mesma abordagem e 3 estilos completamente diferentes. Né? Quais são os atravessamentos para além também daquela formação clínica? Né? Qual é a preferência daquele terapeuta? São gestalt terapeutas, por exemplo, que trabalham muito com experimentos. Tem outros que trabalham mais com a palavra, outros trabalham mais com o corpo, né? Outros que trabalham mais com uma prática meditativa. São várias as bases teóricas, filosóficas, técnicas da Gestalt terapia. Joseph Zinker, que é um maravilhoso, né, que é um super exemplo e um ícone da Gestalt terapia, ele dizia que Gestalt terapia é permissão para criar. Né? Inclusive nos criar, né? Enquanto Gestalt terapeutas. Eu, por exemplo, eu fiz análise durante quase 20 anos. Então eu sou muito atravessada pela psicanálise. Eu sou completamente apaixonada pela palavra. Né? Então eu uso muito metáforas, por exemplo, nos meus atendimentos. Então, o quanto que é importante olhar para isso. Aqui, Carol, nossa, sim, a gente sentia tudo durante a supervisão. Tudo que era presente na nossa sessão, a gente revivia na supervisão, né? Que é o aqui e agora, nesse momento. Né? Enquanto você está relatando isso, enquanto você está contando isso que o cliente disse, o que você está sentindo agora? O olhar para si, inclusive nesse momento, né? Que ele está falando do outro aquilo que o cliente disse, mas é o que ele está sentindo naquele momento. E o quanto se constrói a partir daí, né? Aqui, Joana, eu lembro das aulas da formação que o professor traz como exemplo a diferença entre Fritz e Carl Rogers, que ambos utilizam fenomenologia, mas são bem diferentes. Exatamente. Né? A base da Gestalt terapia é fenomenológica, né? Mas também são propostas diferentes, né? Aqui, Karina chegou, Portal Profundamente, bem-vindos, que legal. Então, né, gente,
E uma coisa muito importante que eu falei agora do sentir, da experiência, o que você está sentindo enquanto você está trazendo, né? É importante falar também que supervisão não é terapia. É claro que na supervisão a gente vai olhar para o sentimento, vai olhar, né, quando aquele supervisionando ele está sendo afetado por alguma coisa, quando ele se dá conta de algo. Né, uma coisa que é fundamental ali também na supervisão é justamente olhar para aquele ponto cego. É aquilo que aquele terapeuta sozinho, ele não está se dando conta, ele não está conseguindo enxergar determinadas coisas em razão, né, de questões que são pessoais. Por exemplo, né, isso acaba aparecendo ali na supervisão, uma dificuldade. Né? Você percebe que sempre que o seu cliente ele traz uma questão relacionada ao pai dele, trava o processo? O que acontece na sua história com seu pai? Claro que não é para abrir uma sessão de terapia, não é para ele trazer, né, a sua relação com seu pai, expor as suas intimidades. Não é isso, é para ele pensar, é para ele refletir sobre a sua própria história, ver se faz sentido, né, se realmente quando, né, aquele cliente ele traz questões do pai, ele dá uma travada, né, e aí ele pode levar para a sua terapia pessoal. Por isso que é um tripé, né, além dos 5 anos, né, da formação em psicologia, o psicólogo ele sai generalista. Ele não sai especialista em nada, né? Ele sai generalista. Então é importante que ele faça uma formação na sua abordagem de preferência, né? Que ele faça a sua terapia pessoal e também que ele faça a supervisão clínica, né? Que ele não caminhe sozinho, né? Solitariamente, como, né, para quem chegou agora eu falei no início, né? Que essa é a minha causa, né? Que é justamente quebrar essa crença que o trabalho do psicólogo é um trabalho solitário, né? Não precisa ser, né? Não é, né? E aí, como eu estava falando, né, que não é terapia, por vezes a supervisão ela pode ter sim um efeito terapêutico, né? Algo que aquele supervisionando se deu conta, algo que ele se sentiu afetado, alguma relação que ele fez com a sua história, mas isso ele vai levar para a terapia dele, né? E o próprio efeito terapêutico, inclusive, de se sentir pertencendo àquele grupo, né? De se sentir compreendido, não julgado, né? E se sentir acolhido por aqueles grupos, né? E como eu falei dos estilos, cada supervisor também tem o seu estilo, né? Quais são os seus atravessamentos? Uma das dúvidas, que é uma dúvida importante, que eu vou tirar agora também das pessoas que me procuraram, querendo saber sobre o grupo de supervisão, é se poderia trazer casos que não fossem relativos a suicídio ou que não fosse relativo a luto. Você trabalha outros temas? Gente, a supervisão é uma supervisão clínica em Gestalt terapia. Né? E o supervisionando, ele vai trazer os temas, né, que que o estão afetando naquele momento, as dificuldades que ele está tendo com aquele cliente, né, e algo que ele precisa compartilhar, independente do tema. O tema é o supervisionando que traz, né? É claro que a minha especialização, né, é em suicidologia. O meu tema de interesse, o que eu estudo, né, são processos autodestrutivos, né, que são comportamentos suicidas, são comportamentos autolesivos, né? Esses são meus temas de interesse. Mas, gente, eu estudo outras coisas na vida também, além disso, né? Eu costumo dizer que meu olhar ele é muito atravessado pelo social, né? Antes de ser supervisora, né, em Gestalt terapia, eu fui supervisora em psicologia comunitária, né? Teve um tempo que eu conciliei as duas supervisões em psicologia comunitária,
né, e em Gestalt terapia. Né, eu também tenho uma especialização em psicologia hospitalar e da saúde, né, então eu tenho uma passagem também pela saúde pública, né, tenho uma especialização em psicologia jurídica que também atravessa esse olhar social, né, muito da psicologia jurídica também, né, e meu mestrado é em pesquisas sociais e estudos populacionais. Então, né, são vários. E como eu falei também, né, da minha relação com a psicanálise. Bastante longa também, quase 20 anos de análise. Então imaginem, né, quantos atravessamentos aí. Então eu não trabalho somente com questões relacionadas a luto. Eu não trabalho somente com processos autodestrutivos, mas esses são os meus temas de interesse. E como é aquilo que eu estudo, né, e que eu tenho uma mobilização maior, o que eu vou oferecer também na supervisão em Gestalt terapia, além, né, das discussões teóricas, dos textos que o supervisionando vai receber, né, além da discussão dos casos clínicos, além das vivências, os supervisionandos eles terão aulas, né, isso é um bônus, é um extra, além dos encontros da supervisão, vai fazer parte, né, da formação desse supervisionando, né, que pode ser tanto psicólogo como estudante de psicologia. Estudantes de psicologia podem participar também, né, se tiverem interesse, né, então vai fazer parte da formação desse supervisionando aulas sobre processos autodestrutivos e luto, tá? Mas eu também estudo outros temas na vida, tá, gente? Essa foi uma dúvida importante. Aqui, Joana, vários conhecimentos em uma pessoa só, uma inspiração. Interessante você falar isso, né, Joana? Porque depende tanto do olhar, né? É a percepção. E a Gestalt terapia, ela fala tanto sobre isso, né? Sobre a nossa percepção sobre o mundo. Né? Eu sou inquieta, eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar coisas. E eu já ouvi, e não foi uma vez só, já ouvi várias vezes. Nossa, mas você não sabe o que quer. Cada hora você está estudando uma coisa diferente. Eu falo, não, eu sei o que eu quero. Eu estudo várias coisas diferentes porque eu quero. É isso que eu quero. Eu gosto, né, de ter esse encontro também com outras áreas do conhecimento. Né? E o quanto que isso enriquece a nossa prática. E isso é uma coisa que eu digo muito. Eu amo dar aula para quem está entrando na universidade. Primeiro período, segundo período, né? Aquelas turmas imensas. E eu sempre digo, gente, não casem. Não casem. Paquerem. Depois comecem a namorar, e aí depois vocês decidem com quem vocês querem casar, mas não é agora. Olhem, observem, né, o que tem, o que eu posso experimentar ao longo da minha graduação. Né, dei uma paquerada com a psicanálise, dei uma paquerada com o TCC, né, dei uma olhada ali, né, uma paquerada na Gestalt terapia, experimentem. Ai, odeio organizacional. Tudo bem, mas vai lá experimentar só para você, né, experimentar e dizer com certeza que você odeia. Né, mas dá uma chance. Experimenta. Né, então, essa é uma outra crença, né, de que você tem que escolher uma abordagem. Entrou, você tem que saber o que você quer da sua vida. Né, e não é assim. Você pode experimentar, você não está traindo ninguém. Você não casou com ninguém, né? Você pode experimentar abordagens diferentes, você pode experimentar áreas diferentes, e depois escolher, você pode mudar, né? Eu sempre digo isso, que eu entrei, na verdade, eu fui fazer psicologia porque eu queria ser psicanalista. Eu tinha certeza absoluta que era isso que eu queria da minha vida.
né? E hoje eu sou gestalt terapeuta e tá tudo bem, né? E no meio da minha trajetória eu fui pesquisadora social, fui estudar outras coisas. Fui estudar sociologia, fui estudar antropologia, né? O meu mestrado é na Escola Nacional de Ciências Estatísticas, né? Da Escola de Pesquisa do IBGE, e tá tudo bem, né? Assim, não é proibido, gente, não é proibido estudar outras coisas na vida, tá tudo certo, né? Aqui, Joana, te entendo, profissão paqueras. Mas é importante também casar depois, tá, gente? Você paquera bastante, você experimenta bastante, e aí depois você casa com aquela abordagem. E tá tudo bem também se em algum momento da sua vida você quiser experimentar, né, outras coisas na vida, né? Inclusive trocar. Então, olha, um outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês era em relação ao cuidado. É que eu acho que o cuidado ele está muito presente. Eu acho que foi os autores, eu não sei quem deu, né, o título, mas os autores eles foram muito felizes, né, como eu mostrei para vocês, né, o livro de supervisão em Gestalt terapia. Eu acho que eles foram muito felizes aqui na escolha do subtítulo, o cuidado como figura. Eu acho que uma coisa que é figural nos encontros de supervisão é justamente o cuidado. O quanto que ele está ali presente como figura e o quanto que o cuidado ele está presente na nossa profissão, né, enquanto psicólogos, independente da área de atuação, independente da abordagem, né, porque a gente está ali cuidando do outro. Existe essa dimensão do cuidado, o cuidar do outro, né, o cuidar de si. Isso em primeiro lugar, né, a gente não pode cuidar do outro sem antes, né, cuidar de nós mesmos, né, o quanto que é importante, né, e o se deixar cuidar. São 3 dimensões aí muito importantes da nossa prática na atuação, né, do psicólogo. E também, é claro, né, na supervisão, a presença desse cuidado, né, que é fundamental. Então, eu trouxe aqui os sentidos da palavra cuidado também para ajudar a gente a pensar, né, ajudar a refletir, né, que o cuidado, uma das dimensões do cuidado é o zelo, né, é um trabalho que é bem cuidado, um trabalho bem feito, um gesto cuidadoso, né, o quanto que isso diz da nossa prática, da nossa atuação, o quanto que a gente precisa ter cuidado com o nosso gesto para não invadir o outro, para não ir demais no outro, para não errar a mão, ou para ir de menos, né? Ou errar para menos, né? E tá tudo bem também, tá, gente? Em relação, vou falar daqui a pouquinho, né? Em relação a isso, né? Que é o erro, e que tá tudo bem. Algumas intervenções equivocadas por vezes acontecem também. O cuidado no sentido de responsabilidade, né? O outro está sob minha responsabilidade, no caso, né, de um supervisor, né, que aquele estagiário está sob sua responsabilidade naquele momento, está sob meus cuidados. O cuidado no sentido de preocupação, o cuidado com o outro, porque eu me preocupo com ele, né? Entrar em contato, por exemplo, com o familiar de um cliente, né? Um cliente que apresenta risco suicida e ele não aparece, né, naquela sessão, você entra em contato, não consegue falar com ele, né? E aí você tem um cuidado de entrar em contato com alguém da família para tentar entender o que está acontecendo, né? Então isso é um cuidado, né, dessa preocupação. Ou quando o supervisionando ele está muito desanimado, né, quando ele está pensando em desistir, né, da prática clínica, acontece, né, em alguns momentos que são momentos mais duros, né? Então o supervisor ele ter esse cuidado com o supervisionando, né, o cuidado no sentido de atenção, no sentido de alerta, como eu falei em relação ao ponto cego, né, que é um cuidado
que o supervisor tem de, olha, eu acho que tem uma coisa aqui que você não está percebendo, que está difícil de identificar. O que está difícil para você nesse momento, em relação ao ponto cego, né? E aí, um outro ponto que eu queria trazer para vocês era em relação ao outro na supervisão clínica, né? Porque também só é possível também se cuidar, né, do outro na presença do outro e deixar-se cuidar também na presença do outro. E aí eu vou trazer um trechinho aqui para vocês do Jorge Ponciano, que é aquele que eu considero como mestre, que eu sou completamente assim encantada pelo trabalho dele. Eu digo que ele respira a Gestalt terapia, ele vive a Gestalt terapia, né? Então, Ponciano, o que ele fizer, onde ele fizer, eu tô lá, né? Ele é muito maravilhoso. E ele tem um trechinho, né, que ele faz o prefácio desse livro que eu mostrei para vocês, que ele diz assim, olha: o outro é o único lugar em que eu posso me encontrar comigo mesmo, pois sem o outro humano e não humano, nem sequer saberíamos do nosso próprio existir, né? Então, o quanto que isso faz sentido também enquanto nós terapeutas, né? O quanto que a gente se percebe, né, enquanto terapeutas, na presença do outro, né? Então, o quanto que isso faz sentido nesse encontro, né? Na supervisão e nessa prática. Então, o que é importante? Agora a gente já está se aproximando aqui do finalzinho, né, da live. Então, o que é importante ressaltar nesse processo, nesse encontro? O sentimento de pertencimento, né, no grupo, de fazer parte. E, gente, eu tô achando que tá travando de novo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não. Me avisem depois, tá, gente? Se de repente der travar, desaparecer, me avisem aí. Eu vejo aqui a minha conexão, tá? Então, o que é importante ressaltar, né? Como eu disse, o sentimento de pertencimento, né? Então, isso é muito, muito importante nesse processo, né? Que o terapeuta ele se sinta, ai, que bom, Joana, obrigada pelo retorno, que bom que tá tudo certo, e tá chegando aí para vocês, né? E de se pertencer, né? Naquele grupo, o encorajamento, né? Para atuar na clínica, né? O quanto que é importante também, né? O quanto, né, que o formando ele traz esse sentimento, na verdade o formado já, né, a pessoa que se forma, os recém-formados se sentem muito inseguros nesse momento, né, de começar a trilhar, né, a sua carreira na psicologia, na clínica, né, então o quanto que é importante o encorajamento do outro, né, a torcida do outro ali também, né, na sua prática, o suporte do grupo, né, o quanto que é importante também, né, como eu falei ainda há pouco, né, eu falei do erro, e aí depois eu falei das práticas equivocadas. Somos humanos, também erramos na clínica, também erramos a mão, também fazemos intervenções equivocadas, e tá tudo bem. Isso não é ser leviano, não é deixar de ter cuidado com o outro, né? Mas também assumir, né? Quando a gente fez alguma intervenção equivocada, né? E é importante essa acolhida do grupo também, de que, ok, às vezes a gente só se dá conta depois, depois do atendimento. Nossa, mas por que eu falei aquilo naquele momento? Nossa, aquela pessoa, ela só estava precisando de acolhimento. Para que eu fui ali futucar tal coisa? Acontece, né? E tá tudo bem, faz parte do processo, né? Porque se o terapeuta ele fica sozinho nessa também, né, ele pode ter a tendência a ficar se culpando, né, a ficar se açoitando. Eu errei,
Eu não devia ter falado tal coisa. Então, pensar em estratégias, inclusive, de reparação. Acho que voltou, gente. Aqui, olha. Joana, prof, atualmente estou só fazendo atendimentos online na clínica. Você vai trazer algo voltado para atuação nessa modalidade? Ótima pergunta, Joana. É uma demanda. Se é uma demanda de um integrante do grupo, com certeza. Perfeito falar sobre o atendimento online. Principalmente nesse momento, né? De pandemia. E olha só que interessante, né? Principalmente na Gestalt terapia. Como pensar o atendimento online, os recursos disponíveis, né, para uma modalidade online. Eu já ouvi isso, né, durante a minha formação. Não, isso não é Gestalt terapia. Você pode até fazer um atendimento online. É um atendimento psicoterapêutico, mas isso não é Gestalt terapia, né? E o quanto que a gente foi se descobrindo, se reinventando e inventando formas, sim, né, de trabalhar, né, essa nossa abordagem, que é tão, inclusive o nosso conceito de campo, né? O quanto que o campo ele está presente não só no aqui, né, no físico, no presencial, mas também no online. Fenômenos acontecem no online. Né? E eu lembro que para eu começar a atender, eu comecei a atender online antes da pandemia, porque uma cliente minha foi fazer doutorado nos Estados Unidos, ela teve que sair do país. E aí eu pensei, e agora o que eu faço? Eu tinha muita resistência ao online e eu fui me preparar. Eu fiz uma consultoria, né, com a maravilhosa da Patrícia Bueno, que estava aqui com a gente, não sei se ela ainda está por aí, mas eu fui me preparar para fazer atendimento online. Né? Eu tive esse privilégio e eu agradeço muito essa cliente por eu ter me preparado. Eu não sabia, mas eu estava me preparando para o que viria depois. Né? E sim, é possível. Existem muitas possibilidades ali de atuação e de vivências e de aplicações de técnicas online. Ótima colocação a sua, Joana. Muito bom. Ótimo a gente poder trazer isso para o nosso grupo. E ai meu Deus, falta um minutinho, né? A gente já está super no final aqui, Joana. A criatividade sendo bastante utilizada, exatamente. E a gente trabalhar com os recursos que tem. Então, eu acho que um dos aprendizados dessa pandemia é a gente poder, além disso que eu falei, né, de se reinventar, e, enfim, de fazer, né, e de ter novos olhares, também aproveitar os recursos que existem. Quais são as possibilidades que estão aí? Né? Então, isso é muito importante. Aqui, a Dani, Manu, eu sempre fico boba com hoje as suas lives, antes das aulas na Estácio, você é inspiradora. Obrigada, Dani, pelo carinho, pelo reconhecimento. Obrigada. Muito bom. Gente, Dani, eu conheci você acho que no segundo período, há tanto tempo atrás, psicologia da percepção, e agora você aqui. Que bom, e acompanhando, né? E como eu disse, as redes sociais, elas dão nessa essa oportunidade de ouro pra gente, né? Então, para finalizar, eu vou trazer uma frasezinha da Andréa Matheus Caldeira, que fala assim, olha, o acolhimento começa no olhar, no escutar, e muitas vezes isso por si só já é potencializador. O quanto... Eu lembro que eu fiz um curso sobre atendimentos em emergências e desastres, né, no 4 Estações, que a Gabriela Caselato ela fala sobre isso, que é uma incrível, né, uma profissional excepcional.
e ela fala sobre o olhar, né? O quanto que agora, né, trabalhando o presencial de máscara, quais são as formas que a gente tem de acolhimento. A gente não pode mais abraçar o outro, mas a gente pode olhar para o outro. E o quanto que a gente se comunica com sorriso. E com a máscara, a gente precisa sorrir com os olhos, né? Então, são formas, né, que a gente acabou desenvolvendo também de acolher o outro, de abraçar o outro e de sorrir para o outro. Né? Então são vários, infinitos os aprendizados, né? Ah, Débora chegou agora, não conseguiu chegar antes, mas vai ficar gravada. Ah, assista. Que bom que você chegou. Então, gente, agora, né, como indicações bibliográficas, eu já falei desde o início, né, do livro Supervisão em Gestalt Terapia, O Cuidado como Figura. Também falei sobre a construção do psicoterapeuta, né, uma abordagem gestáltica, que eu amo e eu trabalho, né, em supervisão, em sala de aula, né, que é justamente o manual prático em gestalt terapia, para quem quer começar do começo, o que é essa tal de gestalt terapia. É um livro super didático, né, que traz vários exemplos. E para quem quiser se inspirar e se apaixonar para sempre pela prática clínica, Jim Clark. Claro, maravilhosa, né? Que é a arte de restaurar histórias, o diálogo criativo no caminho pessoal. Gente, eu vou postar nos stories, tá? Todas as dicas de livro. Então, para quem não conseguiu anotar, que foi rapidinho, vai ficar aí registrado para vocês. As próximas lives, né, em setembro, fiquem de olho que eu vou fazer uma série de lives semanais, vou voltar com as séries. Então, é claro que setembro amarelo, não poderia, né, deixar de trazer reflexões, né? A live, como eu falei, né, a convite da Patrícia Bueno, eu vou fazer uma live com ela em parceria, porque entro em relações abusivas. Na primeira sexta-feira de setembro, a gente vai divulgar direitinho, depois vocês vão saber. E como convite, o que eu vou deixar aqui para vocês? Grupo de estudos, diálogos sobre luto. O nosso próximo encontro vai ser agora, segunda-feira, então ainda dá tempo, quem quiser participar. Segundo convite, grupo de supervisão em Gestalt Terapia. Não começou ainda, vai começar semana que vem, na próxima quinta-feira, no dia 26. Então também dá tempo de se inscrever e participar. E hoje eu tive uma reunião com duas pessoas incríveis, Ana Luísa e Ana Tereza, que são da formação do CGT, né? E elas têm um trabalho lindo no podcast Psicologia Sincera. Então vai sair do forno daqui a pouquinho um podcast também. Elas me convidaram para falar sobre o Setembro Amarelo, né, o tema de suicídio. Então, daqui a pouquinho eu vou estar aí, né, divulgando para vocês esse podcast, que com certeza vai ser incrível, gente. E é isso, agradeço muito, né, Joana tá dizendo que amou, que legal. Nicolai entrou agora, né, Pri? Mas vai ficar gravado, gente. Quem chegou agora no finalzinho, não assistiu a live, vai ficar aí, tá? Gente, olha, muito, muito obrigada para quem passou por aqui, né? Ó, Felipe tá aí, olha, até o final. Nota 1000, que legal. Eduardo entrou agora. Que bom. Então, a gente entrou só, né, pra ganhar um beijo aqui nesse finalzinho. O Márcio entrou agora também. Gente, quem entrou agora vai ficar gravado, tá bom? Então, olha, um beijo enorme para vocês. Agradeço muito a presença. Tô aqui com o coração aqui aquecido e de tantos coraçõezinhos
que subiram aqui. Muito, muito, muito obrigada por esse encontro, tá bom? Beijo, 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 gente. Até a próxima live.